E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre um tema polêmico. Ai, 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 Que ai. soem as trombetas e comecem as polêmicas, Brunão. Isso é uma trombeta? Vamos falar sobre biomecânica de corrida, Diegão. É, nossa É, senhora. cara, Come... complicado. Começou os gurus aí. Já, os gurus já estão todos de cabelo em pé, hein, cara? A galera gosta de fazer um filme de terror, né? Aterrorizar as pessoas. Então, cara, o que que é biomecânica? Por que que ela é importante para os corredores, Brunão? Descorra. Vamos lá, então, Diegão. 5 minutos para você esclarecer isso pro pessoal. Só assim. Só 5. Tudo isso, quer dizer. Ô, Diegão, a biomecânica na corrida, ela visa estudar a mecânica, a movimentação de braços, pernas, equilíbrios, etc., coordenação durante a corrida, durante o movimento. Então, existem algumas disfunções ali, né? Então, sei lá, o cara às vezes deixa o quadril cair de um lado, o cara às vezes cruza o braço aqui na frente, tem gente que corre meio estranho, faz o Valvo válvulo dinâmico. dinâmico, faz reversão do pé, enfim, existem várias situações onde a gente olha, a gente fala, nossa, isso não tá bonito, né? Mas, cara, o cara fez isso a vida inteira, essa é a Exato, cara. mecânica dele. Porra. A gente não vai É. conseguir mudar. E a gente já tem estudos nos dizendo que não existe benefícios em se mudar a mecânica de corrida, porque a pessoa ela faz assim e o corpo dela está acostumado a proteger ela desse movimento, né? Quando você Pode não tenta ser o mais mudar é o que bonito. complica, né, cara? Isso, e mudar, e digo mais, Girão, o que as pessoas faziam muito antigamente, né? Então, começaram a terrorizar aí, né? Criaram aí um mito em cima da biomecânica de corrida, que é importante, sim, óbvio, Diegão, mas não é tão importante assim quanto as pessoas pensam, a gente vai falar mais disso também. Mas começaram a criar um terrorismo em cima da coisa, né? Então, pô, se você não tem uma mecânica perfeitinha, você vai se lesionar, né? Você não vai conseguir performar. E Mas é que, começaram mas a é que tá. criar Qual que é a problemas para mecânica tentar perfeita? vender a solução. E isso aí, qual que é a mecânica perfeita, então? É tipo aquele padrão de estética, né? Qual que é a estética certa? É a menina com o abdômen chapado, é a menina com o abdômen trincado, tipo, aquilo é certo para quem? Para quem que é certo? É, Né? então, é isso mesmo, Digão. Então, É exatamente isso, né, que você falou. Você cria um problema, você vendeu uma solução, né, cara? é o que as pessoas começaram a fazer. Então, e eu até já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Eu fui uma das pessoas que, num certo momento, nunca criei problema para ninguém para vender solução, mas num certo momento dei a importância da biomecânica de corrida de uma forma errada, né? Que foi aquele boom da biomecânica de corrida, sei lá, 10 anos atrás, eu não sei quantos anos cento e atrás, oitenta mas passos e essas 180 coisas. passos, aterrissar com a ponta O, do pé ou com o médio é, pé, próximo é, da linha de não sei aonde para ser mais eficiente. Não fazer valgo dinâmico, então fortalecer isso. não sei o quê. E depois, aí o que acontece que as pessoas começaram a fazer, né, também? Começaram a fazer correções da biomecânica de corrida fazendo movimentos, sabe? Tipo, sei lá, faz um skippingzinho, faz. Nada contra o skipping, skipping é ótimo, precisa aumentar ali o número de repetições de contato do tempo do pé no chão, Isso. mas ele não vai corrigir Pluviometria de sua baixo nível. passada, tá? Se Não você quer vai. fazer algum tipo de correção, e quando eu digo correção, é o quê? Você falou aí de aterrissar perto do centro de gravidade. Ninguém porque antes se falava de aterrissar no centro de gravidade. Ninguém consegue, a menos que a pessoa corra completamente inclinado, assim, né? Aí ele vai. Mas é melhor você aterrissar mais próximo do centro de gravidade do que longe. Isso é um fato, né? Porque a Você gente não está falando freia o ali, movimento, de frear o você não movimento. freia o movimento, exato. Mas
o valgo dinâmico, por exemplo, também é melhor que você não faça o valgo dinâmico do que você faça o valgo dinâmico. Mas correr forçando o seu joelho para fora não é a solução também. Então, por exemplo, no valgo dinâmico, você vai fazer um trabalho de fortalecimento de adutores, abdutores e glúteos, né? Para você Perfeito. tentar fazer a sua mecânica, o seu joelho vai continuar caindo para dentro, talvez um pouquinho menos, só que você está com o músculo fortalecido. Então, O, menos problema, né? E o, aí é que está a solução do problema, você fazer o fortalecimento exato. para os seus músculos suportarem aquela sua mecânica. E o que eu penso disso tudo aí, Bruno, é super legal essas análises e tudo. Só que você tem que ver qual que é a necessidade da pessoa ali. Ah, tá com uma dor lombar, beleza, vamos fazer uma análise. Aí você percebe que o cara tá fazendo um valgo dinâmico só de um lado. Pô, vamos tentar corrigir isso, fortalecer mais a lombar, fortalecer mais os abdutores. E aí você filma de novo e ela Sim. continua com o valgo dinâmico só de um lado, porém não tá mais sentindo dor na lombar. O que que era? O músculo tava mais fraco ali naquela situação. Quantas pessoas que eu já corrigi de dor no tibial anterior, né, a canelite, só falando para a pessoa ficar com o tornozelo mais relaxado. Não precisa vender nenhum curso mirabolante, faça esse aqui. Pô, só relaxa o tornozelo. Oh, melhorou, parou de doer. Às vezes está correndo com tá aquela tensão no tornozelo, o músculo do tibial anterior estava mais contraído, a hora que dá a passada no chão, o tornozelo rígido. Senti a dor no tibial anterior. Uma correção simples, tranquila, sem vender um curso de R$ 1.000. E a pessoa tá correndo, Uhum. entendeu? E não mudou nada, né? Só o tornozelo mais relaxado. Eu tenho disso, né, cara? É complicado, meu. E essa questão aí também de frear o movimento, que era o de você entrar lá com o retropé, né? Apoiando o calcanhar Sim. apoiando o calcanhar, né, no primeiro toque lá do solo. Se você for parar para ver, a grande maioria faz esse tipo de movimento. E tem pessoas que são muito eficientes fazendo esse movimento. Aí você vai mudar isso do cara, Brunão? Não, pois é. Eu tô Pô, até bicho. procurando aqui um artigo que eu tenho separado, eu vou achar já já. É que se Mas você. a ciência nos diz, Diegão, que não tem benefícios, né? Você fazer essa mudança no padrão Você vai, avançado. você vai encontrar pessoas que têm um padrão de pisada de retropé, né, que é a entrada com o calcanhar, lá o médio pé, que é o cara que coloca mais o pé inteiro no chão, e o antepé é mais, eu acho mais incomum, não vejo tantas pessoas, mas eu vejo a pessoa correndo na pontinha do pé. É, e é a forma que você se adapta melhor àquele movimento. E você já está treinado naquilo, você querer mudar, né, é complicado. A não ser que é o que eu falei, né? Se você está sentindo uma dor, uma lesão, vamos analisar. Pode ser isso, vamos fortalecer esses músculos. Mas eu não sei, eu sou um pouco contra você mudar a forma como a pessoa corre. Diego, eu não gosto, cara. Eu também acho que não, Diegão. Eu acho que assim, você entende como é a mecânica da pessoa e você começa a tentar proteger, tentar proteger ela, né? Fazendo o fortalecimento, entendeu? Você fazer com que ela fique forte, com que ela suporte Isso. esse impacto da corrida. É isso que é o mais importante. Porque o cara, ele se desenvolveu, né? Eu sempre falo isso também, as experiências ao longo da sua vida, que é uma lesãozinha mal curada ali, é uma perna que é maior que a outra, que você nem sabia, e aí seu corpo foi se desenvolvendo daquela forma. É, o que a gente precisa fazer é dar. E aí você começa a correr, né? Pô, você corre meia hora é uma coisa, Brunão. Agora você passa a aumentar esse volume de E... treino, o músculo lá, ele fica naquela tensão durante meia hora e aí você para de correr. Beleza, ele vai relaxar, vai retomar. Só que você começa a aumentar esse volume de treino, aumentar a intensidade, né, o impacto ali da corrida, ele vai sentir, cara. E é o que você precisa fazer exatamente o que você falou, né, Brunão? É melhorar esse fortalecimento, muito importante, principalmente dessas estruturas que estão mais fracas, né? Não, exato, e eu não sou contra fazer análise da biomecânica Não, de corrida, Diegão, porque às vezes as pessoas estão vindo e falam, não, então não serve para nada. Não, não sou contra. Inclusive, né, eu faço, você faz também, se alguém precisar, mas
é a forma como as pessoas usam esse Isso. modelo de avaliação, né, para vender as coisas, né? Esse negócio de palmilha, eu não sei nem a sua opinião sobre Ah, isso, mas palmilha, eu uma vez caí nessa, paguei caro numa palmilha, Diegão, e eu só que tinha lá, né, depois de 15 dias, se você não sentir melhora, seu dinheiro de volta. Eu fui e peguei o dinheiro de volta, porque eu falei, mano, eu não quero, esse negócio é horrível. Então, porque o nosso pé, ele tá acostumado, cara. Se ele é cavo, se ele é plano, ele tá acostumado. exato. A gente fez foi a vida inteira com ele assim. Por que agora eu vou pôr uma palmilha pro meu pé, ter todo o apoio que ele tem? Ele já sabe, ele já está preparado para isso, os músculos dele estão preparados para isso. É Então, diferente de a, você começar a treinar descalço, fazer treinos sim, descalço, né? Um claro, fortalecimento, fazer fortalecimento do seu pé, isso é diferente, né? claro, isso a gente está fazendo, a gente está falando do fortalecimento, que é isso que a gente tá defendendo, né? O fortalecimento no sentido do quê? De segurar a sua mecânica de corrida, né? Da melhor forma que ela que existe. Então, quando a gente fala que a gente não encontra análise de biomecânica de corrida, é no sentido de que você vai fazer análise, então você vai detectar alguns pontos, sei lá, valgo dinâmico, acho que é o mais famoso aí, talvez, deles, e a gente vai trabalhar para que o nosso corpo sustente bem Esse valgo esse valgo dinâmico. dinâmico. Perfeito. Eu não vou te mandar correr com o joelho para fora. Isso não é a solução, pode ter certeza absoluta. Então, eu sei que existe esse problema, então a gente vai trabalhar para isso. Ah, alguém corre com as costas assim inclinadinha, pô, vamos trabalhar um pouquinho de lombar, né, um pouquinho de deltoides, um pouquinho de, né, a parte posterior aí toda, para tentar melhorar essa postura. Não é falar, corre com o peito inchado aqui, com não, Peito de pomba. né? Corre peito de Corre com o peito de pomba. pombo. Não é esse tipo de feedback que a pessoa precisa. Ela precisa fazer ali um fortalecimento específico, dependendo da mecânica de corrida dela. E dependendo, ela não precisa de nada, ela só precisa continuar seguindo normal, porque isso não vai trazer problema nenhum. Exatamente. E eu tenho aqui o artigo que eu estava procurando, Diego, não sei se você ia falar alguma coisa, senão eu falo dele, mas se não pode falar. Duas coisas. Da palmilha também não gosto. Putz, eu sei que tem uma área da fisioterapia que é super a favor de palmilha, isso aqui, mas putz, eu não gosto, principalmente pro esporte, justamente por conta de tudo isso que você falou. Não acho que essa é a solução. Sou muito mais colocar a pessoa a fazer um fortalecimento específico do que colocar uma palmilha. Você dá diferentes estímulos de treinamento para a pessoa, eu acho que é o que vai fazer realmente moldar essa biomecânica, deixar ela mais eficiente, deixar ela melhor, né? Então, você dá estímulo para a pessoa correr em subida, você dá estímulo no fortalecimento lá de pliometria, que você deu o exemplo do skipping, começa com uma pliometria de baixo impacto, esse tipo de coisa vai ajudar a Sim. pessoa a melhorar esse tempo de contato com o solo e tudo mais. E o que você tinha comentado de fazer ajustes, as pessoas não ajustam a corrida. Eu já vi em análise, quando você olha atrás da pessoa, a pessoa está quase cruzando uma perna na frente da outra. Não sei, você já deve ter visto isso. E- Às vezes pedir, aí nesse caso eu até, pô, tenta correr como se tivesse uma linha e você não pode ficar cruzando essa linha. Isso eu já falei para, não sei se você já chegou a dar esse tipo de correção. Mas já falei, braço cruzando na frente do corpo. Tenta não cruzar esse braço, porque você está cruzando o braço na frente do corpo, você tá girando o teu tronco e tá tendo um gasto energético, aumenta o teu gasto energético, aí pode até gerar, no longo prazo, às vezes uma dor lombar. Tenta não cruzar o braço. São algumas correções, mas é uma coisa muito Não, singela, né? esse feedback também é válido, Diegão. Mas, por exemplo, você falou do braço aqui girando na frente do tronco. Às vezes é uma falta de fortalecimento aqui mesmo, dessa É perna aí, posterior, de perfeito. deltoide, às De vezes até da lombar, transverso, porque isso, a de lombar transverso tá do abdômen. fraca. Também, às vezes a lombar tá fraca, aí você Boa. inclina o tronco, aí você inclina o tronco, você começa a correr assim, e aí você começa a cruzar o braço, e o problema tá na lombar, não tá nem no ombro, enfim. Olha só. É uma questão de detectar ali o ponto que precisa ser trabalhado, né? Então, eu não sei se vocês estão percebendo. Primeiro, uma coisa antes de falar aqui, se inscrever aqui no nosso podcast. Por Boa. favor, vamos bater esses 230 inscritos aí no podcast. Em breve bateremos. Duzentos e É, trinta mil, gente, tá bom? 230 230 mil. mil. Vou passar à frente aí do Primo Rico. E
Mas é isso, mas vocês percebem, pessoal, que é toda uma questão. A maior parte dessa questão a gente trabalha no fortalecimento do que tanto na corrida mesmo, né? É fora ali da corrida, é mais no fortalecimento. O quanto é importante fortalecer, né? E isso lá na Best. Ah, hoje eu tô o jabazeiro, né? Na Best Run É oficial, louco. a gente tem os trabalhos de fortalecimento também. Pode dar sequência, Brunão. Desculpa aí, Vamos pessoal. demitir a menina do marketing, Diegão. A gente não precisa mais. Você já está fazendo todo o papel já. Exatamente. Mas pode falar do artigo aí, Brunão. Então, é um artigo que eu já citei aqui, com certeza, né? Tenho certeza absoluta, porque eu levo ele meio que como referência. Então, um estudo que ele, durante 2 anos, acompanhou muitos, foram 300 corredores, ele acompanhou durante 2 anos. Que legal, bastante. Então, ele constatou algumas coisas, tá? A primeira delas é que 2/3 deles se lesionaram pelo menos uma vez. Ou seja, 2/3 das pessoas que correm se lesionam pelo menos uma vez, tá? Tendo uma maior incidência em mulheres do que em homens. E, enfim, mas o que eu quero pegar desse artigo aqui? Ele observou o que de fato levou à lesão, né, dessas pessoas que se lesionaram, desses 2/3 aí, que se lesionaram. São 200 pessoas, não quer dizer que são 200 lesões, porque alguns se lesionaram nesses 2 anos 2 ou 3 vezes, então, com certeza, mais de 200 lesões aí eles avaliaram. E quando a gente fala de biomecânica, você tem um ponto, Diegão, um, que está relacionado com lesão. Um. Caramba, E é a rigidez no joelho. Então, aquela pessoa que corre parecendo uma tábua. Tá, tá, tá. olha só. Então, quando você vai fazer a avaliação de corrida, e muita gente não faz, quando faz a avaliação de corrida, não tem detalhe nesse ponto. Então, na corrida lateral, você vê se a pessoa, quando aterriza o pé, né, um pé está no ar, outro está no chão. Então, quando o pé está no ar, indo lá para frente, a hora que pisa no chão, existe um amortecimento, né, uma Hum, flexão ali, uma leve flexão de tornozelo, joelho, quadril, existe, porque deve hum, existir, né? Então, olha esse é o só. principal ponto que, se você fizer uma avaliação de corrida, uma avaliação da biomecânica de corrida, tem que ter, que é ver se a pessoa está ali amortecendo a queda ou se existe alguma rigidez ali no joelho. Inclusive, não só o joelho, né? Isso aí saiu no artigo, mas também tenho visto coisas com o tornozelo, né, Bruno? Tem uma. Porque são as molas, né? Onde vai absorver, né? Tanto tornozelo, Isso. joelho e quadril, né? Tá certo mesmo, mas também com. E você não ter a mobilidade do tornozelo também eu vejo muitas pessoas aí que baixíssima Ajuda mobilidade. a ficar rígido, né, se você não tem mobilidade. Sim. E é uma cadeia, né? Vai agachar, não consegue agachar completo. Aí você Tem, vai ver o posterior da coxa também da pessoa é super encurtado. Meu, aí sabe o que acontece, Brunão? Aí entra o Dieguinho da mobilidade e entra em ação, né, cara? então, aí eu vou te pegar na curva, fera. E aí Porque, ó, afinou. Ah, o mesmo artigo está falando que não contribuem para lesões, hein? Não contribui, não tem não. nada a ver. Ah, Flexibilidade. que droga. Então, se você tem uma maior flexibilidade ou você é uma pessoa mais travada, não influencia. O pé cavo, o pé plano, e aí a gente está falando também da Putz, biomecânica. Entrada com calcanhar também não tem nada a calcanhar. ver com, não contribui. O ângulo do quadríceps, enfim, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com esse ângulo do Do quadríceps. quadro. Ah, não, O não tem a ver com o calçado, quadril, né? Será quadríceps ou quadril? O ângulo Q das mulheres? Não, que isso é, contribui, né? porque isso, até onde eu Contribui. sei, Ah, sim. tá. Ah, tá. Não, aqui nesse estudo, ou eles Ah, não não. avaliaram, ou eles não falaram nada, mas eles não colocaram nem que sim nem que não esse ponto, tá? Então, eu imagino que eles não avaliaram, talvez. Então, as pessoas criaram esse terrorismo biomecânico aí de uma forma que é absurda. Não, não, não tem condições, né, cara? É o que a gente tá falando. Não precisa disso tudo, né? E é venda, né?
É tudo no fim, o cara quer fazer uma venda e leva para esse lado que não tem É isso, uma. é isso que você falou, é uma venda. É interessante, hein, Brunão? Mais É alguma tudo coisa bom. para falar aí sobre artigo, sobre a biomecânica, Brunão? Cara, eu acho que não, que eu lembre, não. Ah, tem uma coisa bem interessante também, Diego. Agora eu lembrei, falando da rigidez, quando a gente vai fazer análise de biomecânica, na visão lateral, então você vai ver se a pessoa fez ali aquela flexão, aquela molinha, né, desceu para depois subir, então flexão de tornozelo, joelho e quadril. É, e nesse momento, então, quando a pessoa corre, o pé está lá no ar, o pé vai lá para frente, atinge o solo, nesse momento existe uma grande ação, né, de uma força excêntrica, né? E é uma força que as pessoas não trabalham. As pessoas tendem Hum, a fazer um trabalho muito de força sempre concêntrica, tudo é muito mais fácil, né? 99% dos exercícios vão trabalhar força concêntrica, né? Normal. Enfim, força isométrica também é fácil de se trabalhar, mas força excêntrica, que é a aterrissagem, ou aqui no futebol também eu trabalho bastante, bastante. Por quê? Porque há muita aceleração e desaceleração. E perfeito. quando a gente fala de desaceleração, não é só parar de correr. Quando você desacelera rápido, né? Senão não é uma desaceleração, tá? Existe até uma métrica lá, 3 milímetros, sei lá, por segundos, até esqueci. Mas, então é muito importante a gente trabalhar na corrida também, a força excêntrica, por quê? Porque toda vez que você está ali com o seu pé na frente, fazendo esse amortecimento, você trabalha uma força excêntrica. Você trabalha isso na corrida automaticamente? Trabalha. Mas se você começar a aumentar a velocidade, você vai precisar fazer um trabalho extra. Então, eu acho que isso você pode. Se a pessoa está fazendo uma boa absorção ali do impacto na corrida, talvez você não precise trabalhar. Mas se alguém que não faz uma absorção tão boa, eu acho que é um trabalho ideal. Você fazer aí um trabalho de força excêntrica. Enfim, foi só Não, essa isso. dica mais aí, essa dica Não, final. dica final é importante, cara. E realmente é algo que a gente não trabalha muito, né? Então, dá uns exemplos aí. Você tá em cima de um caixote e descer com as duas pernas e aí desacelerar, ou você fazer um salto e cair e amortecer devagarzinho, depois fazer outro salto. São os trabalhos de potência, né? Praticamente, né, Brunão? Pensando em academia, né? Uma pessoa que for fazendo academia. Você pode mesclar, né? São trabalhos diferentes, mas você pode mesclar o trabalho de potência, como você falou, você vai fazer ali um salto e depois você aterriza com uma perna só, sabe? Para dar um pouquinho mais de, Bom de também. contrapeso, enfim. Tem algumas formas aí diferentes de se trabalhar, mas a minha visão é muito importante. Agora pensando no agachamento, o cara já tá com a barra nas costas lá, enfim, ele faz o agachamento fazendo esse movimento mais lento, né, na hora da descida, depois uma subida mais explosiva ou também lenta, enfim, vai ter o trabalho de força excêntrica aí, né? Porém, não é muito específico com a corrida, porque a corrida está dando saltos, né? É, vai, Dion, mas não sei se eu consideraria um trabalho excêntrico, assim, nesse exemplo. É Não porque sei. o que aí também tem, a gente tem que pensar na questão desse exemplo que eu dei, é, que tem muito dano muscular também aí, né? Tem que tomar cuidado em que momento fazer, né? Porque é bem Porque na fazer. fase excêntrica é onde tem mais dano muscular, né? Se você fizer um super slow, e é um método de treinamento também, o super slow, é muito. Você vai ficar muito dolorido no dia seguinte. É, Então, exatamente, tem que me tomar causa cuidado. muito dano muscular ao tecido, né? Como você disse. É uma estratégia? De treino, né? Não sei se é de força excêntrica, é, porque você tá com uma carga nas costas que você vai ter que subir depois, ou seja, também não é uma carga assim tão. Então, não sei, Diego. É um pensamento, é um pensamento. Claro. Mas eu acho que se tentar ser o mais específico, né? Quando você for fazer o fortalecimento, tentar ser o mais específico possível com o que você faz na corrida, né? Sim, com certeza. Com Muito bom, certeza. pessoal. Isso aí. Isso aí, Diegão. Tá falado. Tá Então, falado, hein? pessoal, siga os bons, Siga os como dizia o bons. Chapolin, não era o Chapolin? Tá. É, lá,
Instagram, @Corrida Consciência, Spotify, YouTube, Corrida Consciência também. Esse aqui que vos fala, mal barbeado, desculpa por isso, @Bruno Bruzin. E Boa! O @treinador Diego Fernandes e a Best Run oficial lá no Instagram, para a gente montar suas rotinas de treino, de corrida e de fortalecimento. Lembra desse fortalecimento aí, importante? A gente fazendo a venda, né? A gente também monta para te ajudar durante o treinamento da corrida. a menina do marketing tá Tá, voando tá hoje. perdida, ela tá perdida na minha mão hoje. Falou, Brunão! Até o próximo, hein? Valeu, Diegão, valeu, galerinha, beijo, tchau. Falou, tchau, tchau.